Olá, amigos queridos! Estamos em mais uma aula e agora de pesquisa operacional. Então, vamos conhecer um pouquinho do que significa pesquisa operacional, né? O que diz respeito à pesquisa operacional. Então, aqui está com vocês, professor Cleidson, em mais uma aula. Estamos juntos mais uma vez, mesmo que remotamente. Sintam-se meus ternos abraços fraternos. Breves serão realizados pessoalmente, com fé em Deus. Tudo isso aí vai passar que estamos vivendo hoje. Então, minha maior satisfação, queridos alunos, é o crescimento profissional de vocês pelo aprendizado. Independentemente de não nos vermos pessoalmente, podemos estudar juntos remotamente, aprendendo muito. Então, mãos à obra. Vamos lá, pessoal. Esse estudo, nossa aula é estruturada da seguinte maneira. Primeiramente, vamos apresentar o conhecimento da pesquisa operacional, geralmente algumas teorias relacionadas, o trabalho de fixação de conteúdo e uma leitura para a próxima aula, ok? Qual o objetivo da aula? Apresentar uma introdução à pesquisa operacional, ou seja, realmente dar um início sobre o significado, a compreensão, a importância da pesquisa operacional. O que acontece, pessoal? A Revolução Industrial, ela aumentou a forma, ela mudou a forma como as pessoas e as empresas passaram a produzir. Passaram a produzir, então, com maior velocidade, com maior intensidade. A produção, ela se multiplicou, ela passou a aumentar em uma progressão geométrica, né? Então, isso levou a muitas mudanças tecnológicas, muitas mudanças na maneira de dos empresários, dos industriais, realmente fazerem a coisa funcionar, fazerem a produção aumentar. Então, o que acontece, pessoal? A Revolução Industrial, ela foi um dinamizador do mundo moderno, do mundo contemporâneo, né? Então, a Revolução Industrial, ela mudou as relações de trabalho. E essas relações de trabalho e relações tecnológicas, relações de produção, os meios de produção, passaram a fazer as pessoas pensarem de maneira diferente. Começaram a engenharia e outras áreas da matemática começaram a ganhar um certo corpo e ser uma certa aplicabilidade também. Então, o que acontece? Ela veio fazer com que a economia e outras áreas da administração científica, o taylorismo, o fordismo, a maneira como a produção passou a ser concebida, mudou então a maneira como as organizações elas se relacionavam com a produção e como elas se relacionavam entre si e como elas se relacionavam com a demanda, ou seja, os ofertantes, que são os produtores, passaram a se relacionar de maneira diferente, a própria dinâmica interna das organizações mudou, né? Então, como houve uma mudança nas organizações, os problemas ficaram mais complexos. Como os problemas ficaram mais complexos, é necessário, então, lidar com essa complexidade dos problemas, certo? E dar um tratamento adequado para esses problemas. Nesse contexto desses problemas mais complexos das organizações, surge o quê? Também, nesse período entre 1918 e 1939, Segunda Guerra Mundial, 1939 e 1945. Tá? Esse período aqui passou a se utilizar também muita tecnologia. Toda a guerra, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a tecnologia se desenvolveu muito. Realmente uma coisa absurda. A guerra trouxe vários desenvolvimentos tecnológicos porque era necessário transportar pessoal, transportar material, transportar alimentos, transportar materiais de guerra, tanques, pessoal, soldados. Isso levou a um desenvolvimento na área de transporte, na área da logística. Então o raciocínio matemático e a roteirização, de você fazer rotas, essas ideias de gestão da cadeia de suprimento, quem já estudou o Supply Chain Management, a logística e a gestão da cadeia de suprimentos, elas vão se desenvolvendo nesses contextos militares. Porque é necessário de suprimento de alimentação, de armazenamento de vários produtos, de várias armas, de várias munições. Então surge, na Segunda Guerra Mundial, algo curioso. As forças de Hitler, elas tinham
também muita tecnologia, né, Mussolini, tudo ali na Itália, a Alemanha, eles tinham certa tecnologia avançada também para a época, e se apoiavam também nisso. Nesse contexto em que existiam essas tecnologias que vão desenvolvendo em função da guerra, também muitos matemáticos passam a ser incorporados, certo? Para aqueles que venceram a Segunda Guerra Mundial, né, passaram a ser incorporados nessa luta, sejam eles britânicos, russos, certo? Americanos do norte, né, da América do Norte e outros lugares da Europa. Então eles começam a se juntar e aplicar matemática ao conhecimento necessário para resolver problemas da guerra, problemas logísticos, problemas do supply chain management, ou seja, da cadeia de suprimento, né? Ou problemas de gestão da própria organização militar. Essas ideias que se estuda na administração científica, realmente da parte tática, né, estratégica, tática e operacional, ela tem, na verdade, uma origem também militar. Quem que vai fazer estratégia? Está lá no alto escalão militar. Na tática, já tem os outros que realmente lá das baixas patentes menores. O operacional são os soldados lá fazendo as coisas acontecerem. Então essa organização, essa estruturação vem realmente desse contexto do desenvolvimento militar da Segunda Guerra Mundial. Um exemplo é dos segredos da máquina nazista, né? Que era parece uma máquina de escrever que tinha uma certa criptografia, que guardava códigos da comunicação entre os próprios pessoas relacionadas à Alemanha, ao Japão, o pessoal lá da Itália, como Mussolini, tudo, Hitler. Então esse pessoal, eles foram assim, se organizavam de uma maneira em que eles tinham criptografias, códigos, que eram aparentemente inquebráveis. Então resolveram exatamente chamar esses matemáticos para poder resolver problemas complexos, resolver problemas realmente que envolviam decifrar códigos e outras questões da logística dos transportes, que eram problemas de transporte. Nós utilizamos hoje problemas de transporte para poder resolver problemas de transporte aplicados também ao mundo empresarial. Tá? E aqui nós temos, tá, esse matemático que realmente fez história, Alan Turing, o pai da computação moderna, certo? Ele desenvolveu uma máquina que, na verdade, foi o primeiro, podemos dizer que foi o primeiro computador propriamente dito. Embora grande, ele conseguiu desenvolver uma técnica para poder quebrar a criptografia dos códigos dos inimigos, na comunicação de Hitler, na comunicação com as altas patentes entre eles lá para poder vencer a guerra. Então o Alan Turing, ele teve um papel fundamental nesse aspecto aí de decifrar códigos. Tanto é que fizeram um filme interessante, né, O Jogo da Imitação. Né? É um filme interessante para se assistir, que é exatamente sobre Alan Turing, que inventou podemos dizer, o primeiro computador, né, propriamente dito, assim, para poder realmente quebrar a criptografia, analisar certos resultados, verificar certas questões que envolviam os problemas da guerra. Alan Turing, esse cara aí. Então, pessoal, nesse contexto histórico, o que nós podemos falar da pesquisa operacional? A guerra acabou, 1939 a 45, é a duração da guerra. Quando a guerra termina, e agora? O que fazer com essas mentes brilhantes, esses cientistas, esses matemáticos, esse pessoal todo aí, que envolvia esse raciocínio lógico, matemático, quantitativo? O que fazer desse pessoal? Então, passaram a juntar esse pessoal e incorporá-los ao que? Aquele vazio que ficou da guerra, às indústrias, e aplicar, na verdade, esse conhecimento ao parque industrial, que agora era crescente. Uma nova fase, depois de muitas coisas destruídas na Europa, a Europa precisou ser reconstruída. Ela precisou realmente de ofertas de muitos bens e serviços, e outros lugares do mundo também. Então esse conhecimento ele passou a ser aplicado à gestão empresarial, né, à gestão das empresas, certo? Então, durante a Segunda Guerra Mundial, a pesquisa operacional foi utilizada para resolver problemas de natureza logística, tática e estratégia militar. Logística, nós vemos que há necessidade de transporte para entrega, e esse transporte de entrega passou a ser aplicado para quê?
entrega de produtos, entrega de bens e serviços para a sociedade. Não mais necessariamente isso é aplicado apenas ao contexto militar. Questões táticas e de estratégia, né? Estratégias e tática, mas sobretudo tática, também passou a ser aplicado da mesma maneira. Com que estratégia fazer, que tática ter realmente no relacionamento com empresas para poder produzir mais a preços menores ou aumentar o preço com produtos de qualidade, né? E estratégia militar, a mesma estratégia militar como era pensado para vencer uma guerra, agora se pensa em jogos entre empresas, no relacionamento de preço e quantidade, disputando demandas por meio de qualidade, por meio de análise de demanda, do comportamento do consumidor. Então passou-se a fazer estratégias aplicadas ao mundo empresarial. Então, esse conhecimento farto, você observar até a própria internet, ela surge, a web, dessa comunicação entre militares, né? Então, esse conhecimento passou a ser aplicado agora, uma transferência para o mundo civil, certo? Para realmente trabalhar com civis, desenvolvendo tecnologia de ponta, chegando às pessoas, né? Como pode, né? Um computador enorme de Alan Turing, agora nós podemos ter um celular que tem várias criptografias, várias estratégias de comunicação, vários gadgets, ferramentas de comunicação, né, pessoal? Realmente isso é o desenvolvimento tecnológico. Destarte, desta maneira, pessoal, o que é pesquisa operacional? O que vem a ser essa ciência? Uma definição do SOBRAPO, que é a Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, é o seguinte: pesquisa operacional é a área de conhecimento que estuda, desenvolve e aplica métodos analíticos avançados para auxiliar na tomada de melhores decisões nas mais diversas áreas da atuação humana. Então, pessoal, pesquisa operacional tem uma aplicabilidade enorme, certo? Nessas áreas do conhecimento, de raciocínio analítico, ela possui métodos matemáticos, métodos realmente de modelagem, para poder ter raciocínios complexos. Raciocínios complexos você poder simplificar. Essa é uma das coisas que envolvem, os itens que envolvem a pesquisa operacional. A questão é resolver problemas da humanidade, resolver problemas de gestão, certo? Aqui, outra definição, né, é uma abordagem científica para a tomada de decisão. Então, o que a questão é? Nós temos empresários, gestores, donos de empresa, que precisam tomar decisões. E essas decisões, às vezes, elas envolvem ou um background que ele tem, né, como empresário, uma experiência, ou pode ser aplicado um raciocínio matemático e uma modelagem do problema para poder resolver um problema, né? É ciência devido às técnicas matemáticas e recursos computacionais, e aí a objetividade da pesquisa operacional, e é arte porque depende muito da criatividade e experiência de quem aplica os conhecimentos de pesquisa operacional. Então tem um aspecto subjetivo. Então, nós vemos aqui dois aspectos, o aspecto objetivo e o aspecto subjetivo. O que é o aspecto objetivo? O aspecto objetivo diz respeito ao aspecto econômico, matemático, da utilização com ferramentas computacionais. De você utilizar computadores, de você utilizar programas para você poder colocar as informações ali, as entradas, né, das informações, e você sair um resultado que pode ser analisado e dar assim, um relatório, um suporte para a decisão empresarial. Mas aí é o suporte mesmo, tá, pessoal? O aspecto subjetivo, ou seja, pessoal, certo? De quem toma a decisão, é porque envolve o background, a formação da pessoa. Várias experiências empresariais que não tinham necessariamente a intuição matemática, mas realmente é baseado nas experiências passadas, ele tem novos tipos de decisão. Então essas coisas podem ser utilizadas juntas, ao aspecto objetivo e subjetivo. Infelizmente existem, devido à intensa, à farta quantidade de modelos e possibilidades da pesquisa operacional,
Muitas pessoas, empresários, têm deixado de utilizar, às vezes, a sua intuição baseada na sua experiência, no seu background, das coisas que deram certo, certo? Então, uma coisa não exclui a outra, tem que utilizar as duas coisas no que diz respeito à gestão de empresa. Isso aqui é um texto de introdução à engenharia da produção do Batalha, né? Outro ponto aqui, importante, são os exemplos de problemas relacionados à tomada de decisão. Tá? Aqui nós podemos citar o seguinte: se um dado combustível é obtido de uma mistura de produto de preços variados, qual a posição que menos custo com poder de clorífico suficiente? Né? Qual a composição de menor custo com poder de clorífico suficiente? Então, combustível, ele tem a sua forma pura e tem a sua forma misturada, que ele é diluído, existem subprodutos. Então, qual é a quantidade de produtos, né, e qual é a quantidade, baseada em determinados mistura, né, é obtido então com a mistura de produtos de preços variados. Vários produtos são utilizados ali na composição. Qual você vai utilizar realmente pode ter o menor custo e pode realmente podemos concluir ser eficiente, realmente estar dentro dos padrões e poder realmente ser dentro dos padrões aceitáveis do mercado, dos preços praticados. Então, são perguntas que você pode fazer, como essa aqui também, ó. Se existem vários caminhos que ligam duas cidades, qual é que propicia o mínimo de gasto de combustível? Tá? Qual é o que propicia o menor gasto de combustível? Então, pessoal, são perguntas que você pode fazer. Qual realmente a menor distância entre dois pontos? Para poder, ou seja, você está num ponto de distribuição, você está num ponto de armazenamento. Qual realmente a menor distância você chegar a ponto de distribuição, o centro de distribuição? E aí você vai fazer uma roteirização, cálculo das distâncias. Se o preço para armazenamento é limitado, de quanto deve ser o pedido de material para atender a demanda de um certo período? Né? Então, pessoal, essa questão de armazenamento. Armazenamento é um custo que envolve energia elétrica, se for o frigorífico, se for carne, se for alimento. Imagina, quanto de energia elétrica? Você vai armazenar comida por muito tempo, essa comida precisa o mais rápido possível ser distribuída para estar na mesa do consumidor. Então, se você mantém o armazenamento de determinados produtos, tem vários custos de armazenamento, se realmente, mesmo que seja próprio, existe o custo de oportunidade, ou seja, da própria empresa. Mas se não é próprio, tem outro custo, que é o aluguel. Tem o custo realmente de manter a estrutura, a energia elétrica que falamos, e outros custos que estão com o pessoal que vai ficar ali fazendo a manutenção. Então, existem vários custos, né? Se o preço para armazenamento é limitado, se você tem uma limitação no preço do armazenamento, de quanto deve ser o pedido de material para atender determinado a demanda de um certo período. Então, são perguntas para exatamente focar na demanda, focar em ter preços que realmente sejam adequados para a demanda. Outra aqui, questão de introdução à pesquisa operacional de Batalha, né? Então, pessoal, olha só. O termo pesquisa operacional, ele remete às origens da área, cujo interesse primário era a gestão eficiente de operações, tipicamente de logística militar. Então, surgiu com essa questão da logística aplicada à área militar, com produtos militares, para vencer uma guerra, e passou a se aplicar, como nós estamos vendo na origem, ao mundo dos negócios, das empresas, do mercado, da oferta e da demanda, tá, pessoal? No entanto, o avanço metodológico e computacional, aliado a constantes demandas de outras áreas, a pesquisa operacional se modernizou e ampliou seu campo de atuação. Atualmente, o termo pesquisa operacional é também utilizado como uma tradução do termo em inglês Business Analytics. Tá? Então é utilizado com esse termo também, Business Analytics, ou seja, análise de negócios. Certo, pessoal? Outra questão importante a considerar na pesquisa operacional. Pesquisa operacional, no processo de tomada de decisão, precisa ser identificado primeiramente o problema, identificar e definir o problema, são dois elementos importantíssimos. Qual é o problema? Tal. Como é que você pode definir esse problema? Aí, você, baseado na identificação e na definição, você começa a pensar em outros aspectos. Como você vai formular objetivos? Qual é o seu objetivo baseado naquele problema? E da definição daquele problema precisa ter um objetivo.
para resolver aquele problema. Analisar limitações. Quais são as limitações que existem? Quais são as minhas restrições que eu tenho? São coisas que são consideradas. Avaliar e escolher a melhor alternativa. Então, baseado nisso, pessoal, a gente vai escolher a alternativa e a melhor alternativa, avaliá-la. Então, de todas as alternativas possíveis para poder resolver o problema. Esses são passos que nós podemos considerar na tomada de decisão em pesquisa operacional. Nesse contexto, através do uso de técnicas de modelagem matemática e eficientes algoritmos computacionais, a pesquisa operacional pode auxiliar o decisor na análise dos mais variados aspectos e situações de um problema complexo, permitindo a tomada de decisões efetivas e a construção de sistemas mais produtivos. Também é do SOBRAP, Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional. Observa, pessoal, a pesquisa operacional, é lógico que você vai utilizar recursos computacionais. Né? Tem aí o Excel, tem o Lindo, o Excel Solver, né? Recursos que tem dentro do Excel. Você pode utilizar também com outros softwares estatísticos, porque envolve também conhecimento estatístico, pode ser, de repente, um Gretel, um R, um Python, adaptado realmente à necessidade que você vai ter de fazer aquela análise em relação à empresa, à indústria. Então, é comum você precisar realmente de tanta informação ser processada, utilizar softwares estatísticos, softwares computacionais, tá bom? Planilhas, né? Quais os elementos do processo de decisão? Então, o processo de decisão, você vai decidir alguma coisa, tem dois aspectos. Tem o aspecto qualitativo e o aspecto quantitativo. Tá? O aspecto qualitativo, o problema é simples e é baseado na experiência do tomador de decisão. Então, tem o background do tomador de decisão, do gerente, do empreendedor, do dono da empresa, certo? Do diretor, certo? Do presidente. Então, a pessoa que toma a decisão em si, ela já tem uma experiência. Essa experiência ela precisa ser aplicada também na decisão, no processo de tomada de decisão. Só que, embora exista esse aspecto subjetivo, para dar base a essa decisão, também são utilizados recursos quantitativos, e aí que entra a pesquisa operacional. Problemas complexos e na ótica científica. Então, esses problemas complexos, que tem que ter uma roupagem, também uma base científica, eles ajudam na tomada de decisão. Então, a pesquisa operacional é utilizada de maneira assim absurda hoje em dia em indústrias, em empresas de grande porte, que realmente precisam de resolver problemas, que podem ser utilizados com algoritmos, ou seja, matemática, certo, pessoal? A pesquisa operacional, ela, para tomada de decisão, então, como nós estamos falando, se utiliza do método científico, então você utiliza rigor, metodologia, critérios científicos para tomar decisão. Modelagem de sistemas, é comum fazer modelagem, tem um sistema, você vai utilizar aquele sistema para tomar decisões. Tem uma abordagem interdisciplinar, ou seja, porque pode utilizar aí, além das engenharias, mecânica, elétrica, né, economia, administração, estatística. Então tem uma vasta interrelacionamento com outras ciências, correto? E o uso de computadores, pessoal. Precisa de computadores e softwares realmente que possam resolver o problema. E tem que ter esse pragmatismo, ou seja, você é prático, você tem que ter essa objetividade para poder resolver os problemas das empresas. Isso auxilia, então, no processo de tomada de decisão. Ok, pessoal? Então, existem certos níveis de abstração no desenvolvimento do modelo. Quando você vê o mundo real ele não é todo certinho, redondinho, com pontas redondas, não. O mundo real, ele tem vários problemas, porque a sociedade ela é complexa, devido a